NFL, etc. 19. Eu sou o Ticas e ao contrário dessa liga praticamente amadora, essa liga confusa chamada NFL, o NFL, etc. é um podcast sério. É um podcast comprometido com o seu calendário. Então gravamos nessa terça-feira, dia 1º de dezembro, para garantir a nossa periodicidade que você já conhece. Sempre entre a noite de terça e a manhã de quarta-feira tem episódio novo no feed. Já nessa liguinha aí, essa tal de NFL, a confusão tá cada vez maior. Mas você que nos acompanha provavelmente também não tá surpreso. Nós aqui variamos umas semanas mais otimistas, outras mais pessimistas, mas no fundo a gente sempre achou que era só questão de tempo até a pandemia bagunçar de vez o coreto. Mas e você, Wallace? Nos seus outros grupos, você é do tipo que gosta de levantar a plaquinha do eu já sabia ou do eu avisei? Ou você não é esse tipo de mala sem alça? Tudo bem? Do Joaticas, um abraço para quem está ligado no NFL, etc. Eu realmente não sou esse cara, mas eu gosto quando alguém cita, né? O Wallace avisou lá atrás. Mas eu fico realmente torcendo pela semana 18. Estamos todos aqui na torcida para a semana 18. Você tá na torcida pra semana 18 porque eu sei que você tá com medo de perder no Fantasy pro Lucas Cunha, tá? Porque tem 18 jogadores de Pittsburgh escalados, ele tá esperando aí pra ver se esse jogo sai ou não sai. A gente tá querendo, na verdade, ser a voz da sensatez. Eu tirei meus jogadores de Pittsburgh, ele escalou, então eu quero que esse jogo não aconteça agora na semana toda. Entendi, você quer que a sua sensatez seja recompensada. Mas e você, meu amigo Vitorino? Você acha que de agora pra frente é o famoso esquema tiririca, pior que tá não fica? Ou você é mais do tipo que acha que nada é tão ruim que não possa piorar? Depois dessa semana tribulada aí, tem como piorar? Fala, meus amigos do NFL, etc. Eu até que sou uma pessoa otimista, mas a vida me ensinou que sempre dá para piorar. Rápido e rasteiro, filosófico, e assim começamos mais um NFL, etc. No nosso primeiro bloco, Headlines, vamos comentar os problemas e as atitudes da liga durante essa semana tribulada, mas é claro que também falaremos do campo e bola no roletão da rodada e das tretas e confusões à parte da pandemia nos blocos Treta na TL e TD ou Fumble. NFL, etc. Quando gravamos o nosso episódio da semana passada, o Baltimore Ravens tinha oficialmente Mark Ingram e J.K. Dobbs positivados e o Brandon Williams isolado por conta do rastreio de contato. Isso contando os testes que retornaram no domingo à noite depois do jogo contra os Titans. As amostras foram coletadas no domingo de manhã. A NFL autorizou o time a manter o planejamento de treinos na segunda e na terça, pois o jogo contra os Steelers estava previsto para ser o do horário nobre da quinta de ação de graças. Isso mesmo com a liga sabendo que a disseminação começou com um treinador de força e condicionamento, ou seja, um profissional que teoricamente tem contato próximo com praticamente o time todo. Trabalha no campo, trabalha na sala de musculação, não é daqueles técnicos setorizados no time. Só que conforme a semana avançou, os casos positivos também só aumentaram, incluindo Lamar Jackson, Matt Judon, Mark Andrews, Willie Snead, e o jogo foi primeiramente adiado para domingo, logo em seguida adiado para hoje, né, terça-feira, o dia que estamos gravando, e agora está previsto para ser disputado na amanhã, quarta, dia 2 de dezembro. Até o momento, no total, são 22 jogadores ou positivados ou impossibilitados de jogar por conta dos rastreios de contato. E durante esse período aí de adiamento, muda o dia e etc., acabou que até o time de Pittsburgh também teve 2 casos positivos, o running back James Conner e um membro da comissão técnica. Só que lá não foi surto. Então, aqueles casos positivos, isolados, e o resto do time todo negativo. Eles não disseminaram para o resto da equipe. Agora, saindo de Maryland e indo para o Colorado, na sexta, os Broncos teve positivado o quarterback Jeff Driscoll, e a investigação da NFL determinou que todos os outros quarterbacks do time fossem isolados por conta de não cumprirem os protocolos determinados nos rastreios de contato. Então, na prática, o time ficou sem jogador da posição para enfrentar o Saints no domingo. A equipe pediu adiamento do jogo ou a autorização para escalar um de seus assistentes técnicos que jogaram de quarterback no college, já que por conta do protocolo de testagem seria impossível contratar alguém de fora do time, mas os pedidos foram todos negados. A bucha acabou sobrando para o Kendall Hinton, um wide receiver do practice squad que também tinha experiência de jogar de quarterback no college, mas que teve só o sábado à noite e o domingo de manhã para discutir com os técnicos o que ele faria no jogo de domingo à tarde. Então, o resultado vocês podem imaginar. É aquela história que eu acho que todo mundo que joga bola já ouviu, né? Todo mundo tem aquele amigo bom de bola na pelada, que todo mundo diz, não, esse aí tinha chance de virar profissional, esse aí tinha bola para jogar em time grande.
Aí você imagina pegar esse cara, tirar ele da pelada que você joga aí toda semana, coloca ele num jogo do Libertadores na altitude, de um dia pro outro. Qual que é a chance disso dar certo? É a mesma do coitado lá do Kendall Hinton, teve pra conduzir o Broncos nesse confronto contra o Saints aí, uma das melhores defesas da liga. Mas enfim, dá pra falar em 2 pesos, 2 medidas, comparando os dois casos, comparando Baltimore e Denver, ou as críticas dos torcedores dos Broncos que tomaram as redes sociais aí pela diferença de tratamento, pelo jogo também não ter sido adiado, nem questão de dias, são só clubismo. Lembrando que os outros quarterbacks que foram isolados por não cumprirem o protocolo testaram negativo. Então só o Jeff Driscoll mesmo foi o positivo. Os outros quarterbacks do time estão negativos. Então se o jogo fosse hoje, por exemplo, ou amanhã, como de Baltimore, eles poderiam entrar em campo. Como que vocês enxergaram esses desdobramentos aí dessa semana? Olha, eu acho que isso é uma prova como que a própria NFL está rodando o prato para tentar fazer a temporada terminar. E eu acho, inclusive, que já perdeu aquela linha do vamos tentar parecer o mais profissionais, mais organizados que a gente puder. Já tá aquele negócio assim, cara, vão criticar nossas ações? Vão. Mas vai funcionar? Vai. Então vamos fazer e pronto, final. Eu até comentei hoje com o Alas que essas decisões que a NFL está tomando, elas já estão claramente sendo direcionadas dependendo dos times que estão envolvidos. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o caso do jogo do Broncos, esse é um jogo que, em tese, ele deveria ter sido cancelado. Ele não foi cancelado porque era um jogo do Broncos. O Broncos não está lutando por mais nada, então, na balança ali, era melhor fazer esse jogo logo, cumprir essa tabela, porque era um jogo a menos para se preocupar. Todo mundo tem falado assim de anuncia logo a semana 18, bota logo aí que é a semana 18 e pronto, mas você vê que até isso eles não estão deixando de fazer. Ainda estão naquela de, não, esse jogo aqui é na terça, esse é na quarta, esse é no sábado, e assim, tá uma várzea, né? A verdade é essa, tá uma várzea. Porque o jogo pode ser qualquer dia, qualquer horário, você não sabe. Quem consegue apostar garantidão que o jogo da quarta vai ser na quarta mesmo, que o jogo do sábado vai ser no sábado mesmo. Então, assim, a vibe geral que eu tenho da NFL como um todo, e isso está se reproduzindo nos times também, é isso. Cara, vamos terminar essa porra aí do jeito que der. Vamos só terminar. Até porque a perspectiva de vacina nos Estados Unidos é muito melhor do que a nossa aqui no Brasil. E a NFL, obviamente, né, vai ser um dos grandes compradores, que a hora que a vacina estiver disponibilizada, eles não vão perguntar o preço. Eles vão falar, manda uma para cada um aqui e vão vacinar todo mundo e provavelmente a pre-season do ano que vem já vai ser normal. Já vai ser padrão normal, todo mundo vacinado, time se encontrando, pau quebrando. Estádio cheio. Provavelmente, até porque eles vão ter a desculpa de ter que recuperar o prejuízo, estou fazendo aspas aéreas aqui, recuperar o prejuízo desse ano, né? Como se a NFL realmente fosse uma liga que estivesse aí funcionando no vermelho. Eu acho que não foi justo com o Broncos, até porque a gente viu jogos serem adiados por muito menos, né? Por ameaças, né? O jogo do Patriots mudou de dia, por 2 ou 3 testes também, e eles isolaram uma posição que é fundamental para o jogo de futebol americano, que é o quarterback. Se, por exemplo, tivessem sido corners, se tivessem sido, sei lá, isola o safety e tal, não teria tanta influência no jogo. Tudo bem que o Broncos está indo de mal a pior, e como por exemplo, Blake Bortles fazendo os passes, não ia ser muito melhor. Mas pelo menos eles iam ter condição de entrar em campo com um quarterback profissional, né? Alguém que se preparou para isso, pelo menos as jogadas de ataque. Não teve que aprender no sábado à noite uma reunião dentro de um centro de convenções, de uma sala de hotel, fazendo uma simulação com o pessoal do ataque. Então, foi injusto com o Broncos, mas também concordo com o Magal, acho que foi porque é o Broncos que está com essa recorde negativo, já não vai lugar na temporada mesmo, e é injusto com o Baltimore hoje. Baltimore entrar com 30 jogadores para disputar uma partida com o Pittsburgh, que é
o invicto da NFL, um time que o Baltimore conseguiria, por exemplo, fazer frente se pelo menos tivesse jogadores para contar em todas as posições que precisa. Mas agora a gente já está dando a volta, né, Ticas? Por exemplo, o Mark Ingram, provavelmente, se testar negativo hoje, pode jogar amanhã, né? Pode jogar na quarta. Nessa terça, pode jogar na quarta. Então, que é surreal. Eu até comparei no final de semana aí a NFL com a CBF, que o negócio é tocar a competição de qualquer maneira. Tendo gente para entrar em campo, eles vão colocar o time para jogar. Ficou parecendo até os times do FABR, que como tem pouco jogador e nem todo mundo tem grana para poder viajar para jogar, era muito comum, ainda é um pouco hoje, mas hoje menos, era muito comum você viajar com 25 atletas e uma galera dobrar. O cara joga de linebacker e joga de tight end, o cara joga de corner e joga de wide. Desse jeito, assim. Daqui a pouco a NFL vai ser isso aí. E aí nós vamos ver os caras dobrando posição. Assim, já tá nesse nível de várzea, entendeu? Só que tá nesse nível de várzea porque nós estamos em dezembro, oficialmente em dezembro. Então agora é o quê? Cara, é tocar esse bar, é só esse mês. Eles vão fazer a várzea que foi esse mês para ter playoff em janeiro e Super Bowl em fevereiro. É isso. Até porque, se eles confirmam de imediato um jogo para a semana 18, né, a virtual semana 18, e aí eles perdem qualquer margem de qualquer problema de outro jogo que possa ter nessas últimas 5 semanas previstas aí, com algum time que já esteja já tempulado, né, essa segunda semana, já tempulado para a semana 18. Então eles perdem essa margem, essa flexibilidade. Eu acredito que caso aconteça num jogo decisivo, lá para a semana 15 e 16, faltando 2 só para serem disputadas, aí eles abram mão, porque é o risco deles terem que, depois da 18, pensar numa outra forma de realocar essa partida, ou pensar numa forma de fazer índice de vitória com um time que não jogou as 16 rodadas, eu acho que diminui essa chance e aí aumenta a possibilidade deles toparem um adiamento para uma semana 18 aí. Mas o que vocês falaram faz todo sentido, tem a ver total com os times envolvidos, o que tem em disputa, porque não tem motivo melhor para você cogitar um adiamento que fosse por 1 ou 2 dias, do que você ter um grupo de quarterbacks inteiro de um time sem condição de jogo. Agora, a gente está a menos de 24 horas do kickoff de Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Algum dos três aqui aposta que esse kickoff vai acontecer? Não dá. Eu aposto uma mariola. Não dá pra... Uma mariola eu aposto. Não dá para apostar, porque amanhece o dia, pode acontecer igual já aconteceu outras vezes. Não, e pode acontecer de eles fazerem o jogo assim mesmo e arrumar alguém de hoje para amanhã. Não, bota o cara aí, assina, faz regra de exceção, chama o menino da água, o rapaz da bola e pronto. Não duvido nada. Na várzea que tá. NFL virou a CBF. O outro caso emblemático dessa semana agitada foi a proibição dos 49ers treinarem e jogarem em casa devido à determinação das autoridades do condado de Santa Clara. Entre as medidas anunciadas para frear a disseminação do coronavírus na região estão a proibição da prática de esportes de contato e quarentena de 14 dias para todos os moradores que viajarem além das 150 milhas de distância, o que, obviamente, tornaria inviável a operação de um time de futebol americano profissional. Representantes dos 49ers tentaram negociar um pedido de exceção, argumentando que o protocolo da NFL já prevê o controle das instalações, das testagens diárias de todos os envolvidos, mas o governo não abriu mão, eles não tiveram sucesso. Com isso, eles fizeram um acordo com os Cardinals para mandarem seus jogos no Arizona, porque a tabela deles não é coincidente. Então, os finais de semana de jogos em casa dos 49ers, os Cardinals estão jogando fora. Com isso, eles conseguem usar o State Farm Stadium lá em Phoenix. Pode ser que isso acabe se tornando, involuntariamente, óbvio, a primeira bolha mais restrita de um time da liga. Essas últimas 5 semanas a serem jogadas aí pelos 49ers, com todo mundo em Phoenix, no mesmo hotel, indo e voltando para o mesmo centro de treinamento, sem contato com família, sem contato externo. Apesar dos pesares, se você acham que vai dar para tirar alguma lição desse período aí incubado dos 49ers, pode ser uma boa ideia? Certamente, e a Liga vai estar de olho nisso, né? Certamente a Liga já viu essa experiência. Primeiro falar aqui que o pessoal do Condado de Santa Clara está absolutamente correto. A única maneira de se garantir frear os números da Covid é manter
isolamento social, distanciamento máximo, e aí quem tem que tomar para si essa decisão é a autoridade do condado, da cidade, né? E não dá para abrir para exceção para ninguém, porque se abre para o 49ers, vai ter que abrir para o mercadinho da esquina também. A lei tem que ser para todo mundo e a regra tem que ser para todo mundo, principalmente em saúde pública. Agora, essa alternativa do Cardinals foi pesquisada, porque, inclusive, o último jogo da semana 17 é em Arizona contra o Cardinals, o último jogo do 49ers. Então, eles jogam fora de casa, mas, na verdade, eles vão estar praticamente em casa, né? Na nova Aspas casa. aéreas aqui também. Já vão estar adaptados a Arizona, ao clima, ao estádio. Então, o Cardinals é que pode ter um pouquinho de prejuízo pegando o 49ers assim. Lembrar que o 49ers não teve problema, né? Não teve muito problema de Covid, teve mais problema de contusão do que de Covid, né? Teve alguns casos esporádicos, e o Seahawks é o único time que não teve nenhum caso de Covid detectado. E ainda tem uma outra possibilidade, né? Como os 49ers vão passar um bom tempo aí no estádio dos Cardinals, quem não garante também que eles não vão usar táticas sujas do tipo vão entupir uma privada, vão fazer algum trabalhinho, deixar um trabalho lá num canto, enterrar uma cabeça de burro, Sal grosso alguma no coisa cantinho. assim, um sal grosso para dar aquela zicada final, assim, né? Só dá para garantir isso que não vai ser feito no estádio do Cleveland Browns, porque o Baker Mayfield ele mora lá. Como a gente vê as propagandas estrangeiras, ele mora lá dentro do estádio, Ele então fica lá o tempo inteiro. ele garante. E também no do New Orleans Saints, porque lá em New Orleans o esquema da religioso lá é forte e o estádio já está mais do que protegido. Não, dizem que o Superdome é assombrado, realmente. Mas isso é relato de gente que trabalhou no Superdome depois daquela enchente, né, do furacão, do Katrina, que passou por New Orleans. Muita gente foi para o Superdome, que era um dos lugares mais altos da cidade de New Orleans. Infelizmente, muita gente faleceu lá dentro porque faltou água, faltou luz no começo, né, da tragédia. E alguns funcionários, depois disso, da reconstrução do Superdome, e que ainda veem fantasmas lá, e que eles comemoraram o título do New Orleans Saints, que foi campeão lá, foram um dos responsáveis. Eu não sei não, mas o New Orleans Saints não ter ganho nada depois, uma certa credibilidade dessa informação. Todo lugar que você me falar que é assombrado, eu prefiro acreditar e passar longe. A proteção lá, pelo visto, só não vale para coronavírus, já que o time acabou de ser multado, como a gente tinha previsto aqui na semana passada. A NFL fica naquela, né? Vou multar, não vou, anuncia, não anuncia. E agora anunciou oficialmente $500 mil de multa para o time, perda do pique de 7ª rodada no próximo draft, em virtude daquele mesmo papo. Descumprimento das diretrizes e protocolos determinados pela liga para a proteção dos atletas e de todas as pessoas envolvidas. Entre eles, o que a gente consegue ver, não precisa da NFL falar, é só a gente ver o jogo do Saints, que é o uso incipiente de máscara nas sidelines. Demorou também para a galera do Sean Payton tomar esse puxão de orelha, né? Ele mesmo já tinha, na primeira semana, já bicado isso aí. Outro que a gente vê fazer isso muito é o John Gruden, né? Lá no Las Vegas. Também tá merecendo uma multinha. Ontem eu reparei muito também no jogo do Seahawks, a sideline do Seahawks quase ninguém usa também. E aí é impressionante, porque o time não teve nenhum caso. Então, é aquele negócio, como é que eles confiam tanto na proteção assim e tal. O Russell Wilson, ele usa uma balaclava, inclusive, ele puxa a balaclava para cima, que é bem mais prático. Aliás, quem estiver escutando, eu aconselho, se você pratica esporte, se você vai fazer alguma atividade. O resto da sideline é impressionante. Até técnico puxando máscara para falar, gritar com o juiz tem. Isso, lembrando que o feriado temido durante a temporada era o Thanksgiving, foi na última quinta-feira, e provavelmente durante o final de semana a gente já vai ter novidades sobre aumento de testes positivos. Já está numa crescente, né, por conta da disseminação nos Estados Unidos de maneira geral. Mas esse dia específico foi sempre pontuado como um dia crítico, e a gente vai observar isso no decorrer dessa próxima rodada aí no final de semana. Mas também teve campo e bola, teve jogo, então vamos para o nosso roletão da rodada. Chiefs 27-24 Buccaneers.
Olha, esse jogo saiu barato para os Bucks, a verdade é essa. Para quem estava acostumado, o torcedor do Bucks, na verdade, ele já estava acostumado a só passar raiva, abraços, que ficou aí anos passando raiva com o Buccaneers, vendo o Jameis Winston lançar 400 interceptações por jogo. Agora está num outro nível de funcionamento, mas não está também tranquilo. Por quê? Porque os Buccaneers têm mostrado uma irregularidade, né? Ganham de times fortes, às vezes dão mole para times pequenos, são muito combativos em alguns jogos, parece que deixam a bola, vamos dizer assim, jogam meio de bola murcha, vamos dizer assim, em alguns outros jogos. Então, 27-24, sinceramente, foi bom para os Bucks, mas fica também aquela pulguinha atrás da orelha, aquele carrapato atrás da orelha que só cresce, só fica mais gordo de que será que os Chiefs são tudo isso mesmo? Dá um destaque aqui pro Tyreek Hill, né? Tyreek Hill arrebentou com o jogo. O pessoal achou que ele ia quebrar recordes e recordes, mas aí parece que o Chiefs deu uma pisada no freio e ele não humilhou o Bucks como já vinha pintando desde o primeiro drive, já o Mahomes. Bom que ele começa a acionar uma segunda arma, porque era só o jogo para o Travis Kelce, e aí já estava ficando muito previsível, e as corridas do Edward Helaire. Acrescentando o Tyreek Hill aí, ganhando de volta o Sammy Watkins, realmente o Chiefs se torna de novo aquele grande favorito. A defesa do Chiefs melhorou também, porque para você jogar contra o Tom Brady e os seus alvos lá em Tampa Bay, você tinha que dar aquele passo para frente. O Chiefs vai incorporando durante a temporada, parece que vai chegando nos playoffs já o mesmo tesão do ano passado. A gente fala que saiu barato porque se os Chiefs mantivessem o ritmo do primeiro quarto até metade do segundo quarto, era jogo para ter um placar de 108-13 para os Chiefs. 49ers 23-20, Rams. Bom, 49ers aí com o Nick Mullins no under center, né, gerenciando as jogadas, sendo o quarterback, e parece que sobrevive, né? Sobrevive porque teve que lidar com muitas contusões, tem que lidar agora com esse despejo, né? Tiraram eles de Santa Clara, vão ter que ir para Arizona. Pelo menos souber gerenciar as partidas, parece que o 49ers entra nessa disputa pelo wildcard porque está ganhando muita gente de volta das contusões. Volta o Tevin Coleman, o Raheem Mostert, então o backfield ali, os running backs ficam bem mais fortes, e aí dá melhor para o quarterback trabalhar esse gerenciamento. Então, provavelmente vai entrar na briga pelo wildcard aí o 49ers. 49ers a gente vê que é um time muito bem treinado. Mesmo com as contusões, eles conseguem, né, pelo menos dificultar. Agora, os Rams, que vinham de 2 vitórias que a gente louvou aqui, né, nas semanas anteriores, contra os Seahawks e contra os Buccaneers, não fez o dever de casa, dentro da própria divisão, perdeu. Washington Football Team 41, 16, Dallas Cowboys. Esse o Magal gosta de comentar. Vamos lá. Mais uma vez esse pauteiro de sacanagem com a minha cara. Abre aspas. Washington Football Team, novo favoritaço da NFC Leste. A primeira pergunta que eu vou fazer para o pauteiro é, na data de hoje, quem é o líder de divisão dessa NFC Leste que eu venho falando aqui semana após semana desde o início desse podcast maravilhoso? New York Football Giants. O pauteiro não pode responder porque ele não escuta ao vivo, ele só vai ouvir depois que tiver editado. O pauteiro, com o perdão da expressão, eu gosto muito do pauteiro, mas o pauteiro é um arrombado. Porque quem manda na NFC Leste é o New York Giants. Olha, eu vou puxar aqui um meme muito bom da época das eleições, que era um vídeo de um senhorzinho lá em Fortaleza, que ficava defendendo o Ciro Gomes, e aí ele falava assim, quem que fez não sei o que, não sei o que, não sei o que? Ciro Ferreira Gomes. Quem que não sei o que, não sei o que, não sei o que? Ciro Ferreira Gomes. Pois eu vou fazer a mesma coisa aqui. Quem que é o líder da divisão hoje? New York Football Giants. Quem, que nas palavras de todos os analistas Falciani, que é todo mundo Falciani, que lá no início todo mundo metia o pau no Giants, todos os analistas Falciani hoje estão dizendo que quem é o principal contender para levar essa divisão? New York Football Giants. Quem que é o time que, apesar de ter perdido o QB, continua sendo apontado como principal contender, mesmo sem o QB original?
New York Football Giants. Então, assim, esse jogo eu realmente torci para o Washington Football Team, porque eu tenho uma simpatia pelos jogadores. Meu querido Chase Young joga lá, e eu adoro ver o Chase Young jogar. E eu quero sempre que os Cowboys se lasquem. Então, foi uma alegria. Mas a gente já sabe que, apesar do ranço do pauteiro, quem vai levar a NFC Leste é o meu querido New York Football Giants. Mais uma vez, aparece vitória dele, aparece o Wallace pedindo desculpa. Perdão, Alex. É bom que eu não vou precisar falar do jogo dos Giants, porque o Vitorino já gastou a cota dele de falar dos Giants no roletão da rodada. Mas a segunda vitória seguida do Alex Smith, num dia de ação de graças. Então, aquelas narrativas que vão aumentando, né, vão crescendo de tamanho, como se precisasse. Óbvio que não precisava, mas mais uma estrelinha aí na história do cara, que é muito bacana da gente acompanhar. O outro jogo dessa rodada meio quebrada de ação de graças foi o Texans 41-25 Detroit Lions. A tradicional vexame do Thanksgiving foi dado pelo Lions e aí saiu derrubando geral, né? O Bob Quinn foi derrubado, né? O Matt Patricia, o Will Fuller estava do outro lado, mas ele acabou sendo pego no doping, está suspenso por 6 semanas. Fez aquele post de assessoria de imprensa, né? Falando que não tomou cuidado, tomou medicação confiando no médico e tal. É bom para perceber que o profissional de futebol americano, de qualquer esporte, tem que tomar cuidado com o que coloca no corpo sempre, ainda mais quando é um medicamento. Não adianta falar que foi confiando no médico, foi confiando no fisioterapeuta, confiando, sei lá, na curandeira da região. No final é ele, que é o atleta que é responsável. Desculpa para o Texans, que parece que vai dando adeus também na temporada, mas o Deshaun Watson parece que virou carro álcool. Ele deu umas engasopadas, mas parece que pegou nos últimos 5 jogos, tem jogado bem, tem feito o trabalho dele, são 15 touchdowns e 0 interceptações, lançando para mais de 250 jardas, ali cerca de 250 jardas por partida. Então, o Deshaun Watson parece que pegou no breu e o Texans, cambaleante que estava, dá uma firmada. Pena que é tarde demais na temporada para eles, na minha opinião. Não vai a lugar nenhum, mas já serve para poder pensar num 2021 diferente. Falando um pouquinho do Detroit, não tinha muito o que fazer, né? Eles vexames seguidos, ninguém ficaria aí com o time na mão. Matt Stafford até deu uma entrevista esses dias, né? Dizendo que não adianta nada demitir treinador, demitir GM, demitir comissão técnica, mudar tudo, se o Lions não der um jeito de ganhar. Ele só vai mudar essa espiral ruim com vitória. Existem relatos, inclusive, de que o Fuller falou que não tomou droga não, que ele só usou whey e suplementação só. Melhor que o comentário do Wallace, para os ouvintes mais jovens, revela, né, aquela questão da idade. É o carro a álcool no frio, ele dá uma engasopada. Tem muita gente que ouve NFL, etc., que não tá acostumado com essa realidade. Titans 45-26, Indianapolis Colts. E por falar em engasopada, está aí o meu querido Colts, que vai, não vai, vai, não vai, é dentro, é fora, é direita, é esquerda. E aí eu trago aqui, no meu momento musical cultural, uma música para falar do meu querido Indianapolis Colts, que vem da grande gênia, filósofa, referência Katy Perry, que diz: You're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Esse é o Indianapolis Colts, é o hot and cold. Tem jogo que ele tá hot, tem jogo que ele tá cold, tem jogo que ele é up, tem jogo que ele é down. E sinceramente, o torcedor dos Colts tem que entender: vocês não vão para lugar nenhum. É isso que vai acontecer. Vocês vão para lugar nenhum. Porque na hora que precisar, o Colts vai peidar na farofa, como peidou na farofa inúmeras vezes, e como peidou na farofa tomando 45 pontos do Titans. E aí eu parafraseio o Wallace e digo: quem que consegue tomar 45 pontos do Tannehill? Quem? Indianapolis Colts. A defesa do Colts jogou bem mal mesmo nesse jogo. Deixou entrar as corridas do Henry, e aí vai parecer comentário repetido, mas é isso. Quando o Henry entra no jogo, o Tannehill tem tempo para poder lançar, porque a defesa está preocupada com as corridas do Henry que vão passar da linha
e ele vai arrastar 2 ou 3 caboclo com ele, mas aí dá espaço para o Tannehill lançar e colocar o Brown no jogo e realmente fazer um ataque melhor. A defesa do Titans também jogou bem, colocou muita pressão na linha de proteção e se não teve aí muitos episódios de sacks violentos, o Rivers ele demorou aquele tantinho para poder achar os recebedores dele. E aí isso complica demais para um cara que é um pocket passer tradicional. Ficar desconfortável por ali não é nunca muito bom. Agora, com esse jogo, contando que faça mais jogos como esse, o Titans volta de novo para a conversa de playoff como chegou o ano passado. Vem embalando na reta final e estão colocando também o Henry de volta na conversa do MVP. Esse jogo, pra mim, como torcedor dos Ravens, foi bom, porque no critério de desempate lá, já tô pensando no wildcard, obviamente, né? Líder de divisão já era. No wildcard ali, a gente tem a vantagem contra os Colts, porque a gente ganhou o confronto direto. Dos Titans a gente perdeu. Então é melhor os Titans líderes de divisão mesmo, porque na hora de disputar ali, caso esteja com um retrospecto igual, contra os Colts a gente leva vantagem. E leva vantagem também contra o seu Miami, tá, Wallace? Só pra te lembrar. Bills 27, 17 Chargers. No duelo aí do Allen com Justin Herbert, deu Allen um pouquinho mais experiente na NFL, levou a melhor. A defesa do Bills jogou muito bem, mas a gente tem que colocar aí uma pitadinha do seu Anthony Lynn e do Justin Herbert na responsabilidade dessa derrota, né? O Lynn chamou algumas jogadas, sei lá, que às vezes ele tentou ser criativo, ele tentou inventar alguma coisa, tentou criar algo de última hora para poder tentar a vitória, mas nem as chamadas foram boas e nem o Herbert teve experiência suficiente para poder fazer as correções. A gente vê as conexões bacanas com o Keenan Allen, ele teve de volta o Austin Ekeler, ainda voltando de contusão, mas jogando atrás desde o começo, você tem que começar a utilizar o seu melhor running back. Não foi isso que a gente viu, nem pelo lado da comissão técnica, com as chamadas do Lynn, e nem a personalidade do Justin Herbert. Se ele quiser ser um quarterback de exceção, um quarterback que leve a franquia do Chargers para frente, ele tem que começar a tomar essas rédeas. Não afrontar toda hora o treinador, mas ele mesmo, Justin Herbert, tem que mudar algumas coisas ali na linha, é só ele que pode tomar essa última decisão na hora de passar, correr com a bola e fazer efetivamente as jogadas. Fica muito previsível se você só tiver uma dimensão do jogo, fica muito previsível se você fizer isso ainda com chamadas meio mirabolantes. Eu confesso que eu não tinha muita referência do Anthony Lynn, tá vacilando demais, mas depois que a gente assiste o Hard Knocks, a gente acaba simpatizando com o cara, mas realmente, na hora de prestar atenção no serviço, diria um certo narrador de Sport TV, ele não tá prestando atenção no serviço. Patriots 20, 17, Arizona Cardinals. Olha o Palteiro fazendo graçolinhas aqui de novo. O tempo devia estar ruim. Olha o ranço desse Palteiro. Palteiro, esquece, Palteiro. Esquece. Sabe? Você, Palteiro, você tá parecendo Eu vou ter que trazer uma música aqui pro Palteiro. Palteiro, você tem que ouvir essa pérola da música popular brasileira na voz dos famosos Barões da Pisadinha, tá? Na clássica Recairei, quando eles dizem: eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Você tá desse jeito, você fala que você já superou, mas é só falar de Patriots de novo que você recai. Não recaia, Palteiro. O jogo passou, a vida avança. Você tem outras coisas para pensar agora na sua frente. O Patriots está no seu retrovisor. Você tem que olhar para o seu para-brisa. Olha aí o meu momento coach. Mas, falando sobre o jogo, não foi um joguinho assim... Não foi lá essas coisas todas, vamos ser bem sinceros. Tá? Foi um joguinho bem marromeno de assistir, apesar do placar. Eu acho que saiu barato para os Patriots, sinceramente, porque daria para ter perdido tranquilamente. E eu confesso que eu fiquei com muito receio que dessa vez o Bill Belichick ia passar mal e ia infartar dentro de campo. Porque a quantidade de merda que o Patriots estava fazendo
Eu que estava daqui, né? Eu já ficava puto, e eu nem torço pro Patriots, né? Longe disso, né? Mas você imagina o Bill Belichick, que estava acostumado com aquela vida maravilhosa de ter Tom Brady, né? Você imagina a raiva que esse homem não passou. Eu só espero que os jogadores do Patriots já tenham entendido que vocês não são mais o Patriots de antigamente, vocês vão ter que ralar para ganhar jogo, e se vacilar, vai perder, igual poderia ter perdido para os Cardinals agora. E teria complicado bastante a situação do Patriots aí para o resto da temporada. Dá para dizer que o Patriots ganhou apesar, por exemplo, do Ken Newton, que jogou muito mal. Ele, em entrevistas às rádios, nessa segunda-feira, já admitiu isso, que jogou bastante mal, mas que disse que está nesse jogo para vencer, não importa como. Então, é o famoso feio não fazer gol, né? Nas rádios lá, que quer ganhar, não importa se é bonito ou se é feio. Só que o problema é que no playoff, por exemplo, se você não jogar bem, você não ganha. Você tem que combinar esse tipo de coisa. Destaque para a defesa do Patriots, que jogou muito, marcou muito bem esse ataque do Cardinals, que sentiu muita falta do Fitzgerald, né? Que está jogando, como eu já falei alguns episódios atrás, muito mais no slot do que lá fora, né? Quem está jogando lá fora é o DeAndre Hopkins. E quando você tem apenas um alvo para se concentrar, a secundária do Patriots leu muito bem as jogadas, marcou muito bem o DeAndre Hopkins. Os McCord, né? Passou da linha dos front seven, é tudo McCord lá no Patriots, então e tudo igual também, né? Bem. Exato. Então, mas marcaram muito bem o DeAndre Hopkins, acharam as jogadas, e o Kyler Murray realmente não pôde fazer muito, nem teve espaço para fazer suas próprias corridas, porque aí ele já estava com o jogo marcado, né, um jogo de passe marcado, e também não teve como encontrar os seus principais alvos. É claro que tem mérito, muito mérito do game plan dos Patriots, mas os Cardinals estão com a setinha para baixo desde o Hail Murray, né? Existe uma teoria que quando tem uma vitória ou uma derrota, assim, nos últimos momentos do jogo, uma coisa que é muito repercutida, isso mexe um pouco com o psicológico do time, e parece que depois eles meio que perderam a mão, tá com a setinha para baixo. Mas o pauteiro não tem nada, tá, pessoal, contra os Patriots, e deixa aqui aquele abraço, tá, pro Coach Negreiros, pro Pablo Bira e pro Maestro Diego. E só a última coisa desse jogo para exemplificar o quanto que o Ken Newton foi mal, o rating dele foi o pior de um quarterback que ganhou uma partida de temporada regular desde o nosso querido Mark Sanchez jogando pelos Jets em 2012. Jesus. Pra você ver. Browns 27-25, Jaguars. O Mike Lennon fez um bom serviço no Jaguars, levando o Jaguars até o finalzinho ali para ficar parelho o jogo, né, 27-25. E o Browns parece que, sorrateiramente, como gosta de dizer o Ticas, vai entrando na briga aí por uma vaga nos playoffs, reivindicando a sua vaga. Jarvis Landry pegando até pensamento, Wi-Fi, 5G. Se procurar ali, se botar a mão no dedinho do Jarvis Landry, você pega 5G, que está recebendo, inclusive, e passando para touchdown também, está surpreendendo de várias maneiras. E o Browns, mesmo sem o seu principal recebedor, que é o Odell Beckham, que está fora da temporada por contusão, vai aí encaixando um jogo rotativo, um jogo envolvendo mais os tight ends. Destaque também para as corridas do Nick Chubb e do Kareem Hunt. Então, sempre faço essa ressalva. Kareem Hunt devia estar preso, mas Nick Chubb e ele estão correndo muito bem, com o Jarvis Landry como um bom alvo, o Austin Hooper também. Eles ficaram meio chateados quando o pessoal perguntava se ficassem o Odell Beckham, poderia favorecer o game plan, distribuir mais a bola, e eles, na época eles se sentiram até ofendidos com a pergunta, só que na prática parece que o fato de não ter aquele foco do ataque o tempo inteiro tá fazendo bem para os Browns. Vikings 28-27, Panthers. Olha, vou ter que discordar do pauteiro aqui, tá? Falou que o jogo foi mais legal do que prometia. Mas eu acho que esse jogo sempre prometeu que seria um bom jogo. A gente já sabe que jogos que tem times que estão indo abaixo costuma dar uns tiroteios assim que são bacanas de ver, né? O que eu acho que foi tenso aí nesse jogo foi aquela lesão do Dalvin Cook, que muita gente aí com certeza travou o boga, não passava nem sonho com vaselina. Muito dono de fantasy aí deve ter gelado quando viu o Dalvin Cook sair do campo daquele jeito, mas felizmente ele não teve nada de mais grave.
Eu particularmente gostei do jogo. Eu prefiro ver um jogo assim com dois times que estão ali naquele rame-rame e dá uns tiroteios, dá uns pega pra capar, do que às vezes você vê, por exemplo, um jogo do Patriots como esse aí, que foi, na minha opinião, bem mais morno. Mas eu gostei e gostaria muito que o Panthers tivesse ganhado esse jogo, pelo conjunto da obra. Foi muito interessante esse medo aí que você falou do pessoal da Alvin Cook saindo sem conseguir encostar o pé no chão, apoiado, companheiro de cada lado, e voltando ainda para conquistar primeiro down, para ganhar a jarda. 131, 3 Broncos. Esse jogo foi todo mundo ver porque queria ver como é que é o time jogar sem quarterback e foi a costa que todo mundo esperava mesmo. Nos primeiros snaps já deu para perceber que o Philip Lindsay recebeu um wildcat, né? Depois entrou lá o rapaz que treinou no sábado para jogar no domingo. Foi realmente uma covardia, né? O Saints não tem uma defesa assim, digamos, muito comparado com outras temporadas, obviamente, mas nem precisou fazer força porque o outro time não tinha um quarterback. E aí, até o seu Taysom Hill se destaca, embora as pessoas ainda fiquem cobrando para ele um passe para touchdown. Chamou a atenção, mas aí também foi aquela atenção que demorou só os primeiros 5 minutos pra gente ver que dos Broncos não ia sair nada. E o Lindsay, né, que era uma das opções, saiu machucado. A gente esperava, quando foi citado lá no primeiro bloco, coloca um assistente, coloca alguém que conheça melhor o plano de jogo, conheça o playbook, entendeu? Mesmo que ele não tenha tanto talento para lançar a bola. E eles fizeram o caminho inverso, preferiram alguém que já tenha, né, jogado lançando, mas para conhecer um playbook ali de um dia para o outro, deu nisso aí. Parecia uma criança jogando no meio de adulto. Ele ainda é um pouco baixinho, porque ele é slot, né? Ele não é o wide receiver de profundidade. Ele parecia uma criança jogando no meio de adulto e foi uma covardia. O Cam Jordan, quando chegava nele, limpo, em cima dele, você vê que ele dava um empurrão para derrubar, mas assim, segurando. Deu para ver que os caras chegaram a ter pena em alguns momentos ali, porque podia ter ido para dentro e dar aquele sec para entrar no DVD, e os caras pegaram leve para não acabar de quebrar o moleque que caiu na roubada ali. Falcons 43, 6 Raiders. Olha, já falando aí de mostrar que a gente é velho, né? Se tivesse aquela zebrinha do Fantástico, esse era o jogo para ela entrar e falar, Deus zebra, porque sinceramente, eu acho que seria até plausível os Falcons ganharem, porque vamos combinar, o Derek Carr é um peido na farofa atrás do outro. Né? O cara tá impressionante, assim, ele tá merdeiro total. Assim, eu não sei aonde que tá a cabeça dele, o que tá acontecendo, mas o cara tá numa descendente absurda. Mas daí os Falcons fazerem 43-6 é um negócio assim difícil até de imaginar num time liderado pelo Joe Gruden, de tomar uma sapecada dessa. Eu particularmente gostei, porque eu tenho bastante empatia pelo Matt Ryan. Eu gostaria que ele tivesse um time melhor para jogar, bonecos melhores para ele jogar, acho que ele ia brilhar. E você vê, né? Se tinha gente que, há alguns anos atrás, tinha a ousadia de falar que o Joe Flacco era QB de elite, né, porque ele estava nos Ravens, e agora a gente consegue ver a realidade do Joe Flacco, você imagina o Matt Ryan num time bom, o que ele não faria? Nada contra o pauteiro, tá? Na casa do Joe Flacco tem um anelzão lá de campeão do Super Bowl, do Matt Ryan não tem. Pois é, exatamente. O Joe Flacco exatamente por isso. Porque o Flacco era o QB ruim que teve um time bom para jogar. E o Matt Ryan nunca teve um time bom para jogar. A única vez que ele teve, aconteceu o que a gente sabe que aconteceu. Larga de ser cara de pau. O Joe Flacco nunca teve um Julio Jones para receber bola, não, rapaz. Já pensou? Aquelas bolas dele em profundidade com o Julio Jones para receber? Tudo bem que nessa coça aí que eles deram no Raiders não tinha nem Julio Jones nem Todd Gurley. Mas mesmo assim, então, respeita, rapaz. É isso que eu ia falar. Dessa vez não tinha nem para poder atrapalhar, né? Tropeçar e cair dentro da endzone. Nem o Julio Jones para poder receber a bola. O Matt Ryan soube distribuir legal, mas o Las Vegas simplesmente não entrou em campo. A defesa não conseguiu impressionar os recebedores e simplesmente não tinha nem o jogo corrido, na dimensão do jogo corrido, o Atlanta parando muito bem primeiro o Josh Jacobs, e depois o Josh Jacobs ainda se contundiu, mas aí o jogo já estava decidido no terceiro quarto. Las Vegas deu uma rateada fenomenal, e quem achava que eles iam chegar
facilmente no playoff, já começa a duvidar. Packers 41, 25 Bears. Aquela famosa surra de toalha molhada, né? O Aaron Rodgers entrou com sangue nos olhos, nem olhou para o outro lado para saber se tinha gente jogando. O Mitch Trubisky, o famoso parente do Rogério Kubrusli, Maurício Kubrusli. Maurício Kubrusli, que é o repórter aí do Fantástico, ele assinou a sua... Era repórter do Fantástico até aproximadamente 1998, 99, no máximo, por ali. Agora ele é editor e consultor. Mas, voltando aqui ao Packers, o Aaron Rodgers jogando no seu melhor, achando os alvos, até colocou o Allen Lazard numa roubada no meio do jogo lá, que ele tomou capacetada no meio do peito, mas é para poder acordar e voltar para o time também. Como a gente dizia aqui há algumas semanas, o Valdez Scantling, né, realmente muito diminuído o papel dele no jogo, o Williams correndo muito bem, e o Packers parece um pouco mais equilibrado, continua muito forçando o jogo do Davante Adams, mas aí não tem como tirar o mais talentoso dos alvos da cabeça do Aaron Rodgers, isso vai ser natural. Agora, não pode se limitar a ele. A defesa do Chicago até conseguiu pressionar, né? O Khalil Mack ali conseguiu jogar, não tinha muito mais o que fazer, e o ataque não ficava em campo. Simplesmente não ficava em campo e não tem como jogar um jogo de uma hora com o Aaron Rodgers na sua frente, lançando as bolas precisas que ele lança. Seahawks 23-17 Eagles. Olha, esse foi um jogo que eu achei que eu não ia nem aguentar ver até o final, porque como jogo chato, a gente vai começando a dar aquele sono, né, vai ficando mais tarde, mas incrivelmente eu gostei de ver até o final, talvez seja pelo ódio que eu tenho dos Eagles, né, e os Seahawks estavam fazendo esse grande favor aí de dar uma sapecada no Eagles, e daqui para frente, todo mundo que ganhar de gente da minha divisão passa a ser meu amigo. Serve para todos os times aí que vão enfrentar Dallas, que vão enfrentar Washington, que vão enfrentar Eagles. Então, ontem eu fui Seahawks desde criancinha, camisetinha do Russell Wilson, rezei por esse homem, Pete Carroll na terra e Deus no céu, gostei do jogo, mas o Seahawks também tá, como disse o Wallace, estilo carro álcool no frio. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. A sorte é que o Eagles tá assim, uma derrota, uma miséria. Porque senão, poderia ter perdido esse jogo. Nossa geração teve muitas benesses de acompanhar aí grandes esportistas, né? A gente viu o Maradona jogar, faleceu há dias, viu o Ayrton Senna pilotar, Alan Prost, viu o Peyton Manning jogar, viu o Dan Marino jogar, no meu caso, viu muita gente boa, né? E a gente vê agora, presencia um derretimento de uma pessoa. Como pode alguém como Carson Wentz, que em 2017 dominou a NFL, se contundiu de forma até um pouco estúpida, né? E outra pessoa se apoderou do corpo desse rapaz, porque ele vai derretendo. Você olha ele simplesmente não vê as jogadas. E ele disse isso na coletiva do pós-jogo. Disse que as opções que ele fez dentro do campo foi porque ele enxergou as jogadas diferentes e depois, na sideline, os técnicos mostraram para ele, olha aqui, ó, a jogada estava aqui. E, invariavelmente, era o Dallas Goedert, o meu tight end que ele errava. Para mim, o azar. Derretimento é a palavra correta. Rapaz, ele está derretendo. Dolphins 23, New York Football Jets. Então, tomamos o total de 3 pontos do Jets nessa temporada. Acho que a gente tem que botar a defesa sentada, ajoelhada no milho, aliás. Tomar 3 pontos do Jets é algo absurdo, na minha opinião, né? Mais uma vez, eu tive que aguentar o senhor Fitzpatrick me tirando e suando frio. Quase foi interceptado e teve pick six contra uma defesa ridícula dessa do Jets. Então, para quem ainda acreditava que ele podia ser quarterback titular,
tem que dar graças a Deus que era o Jets o oponente dessa semana, porque a ausência do Tua mostrou toda a fragilidade do jogo do Fitzpatrick. Tudo bem, ele pode ter largado mão, pode estar lá até um pouco de sacanagem, porque depois foi para o banco. Mas era para ter sapecado muito mais pontos no Jets, porque é rival de divisão, e a gente tinha que ter afundado o salto alto na garganta do companhia lá, pessoal do só fazer uma ressalva aqui, que a contusão que parecia não ser tão séria, acabou tirando ele do jogo, né, que não era nem o tornozelo, era no dedão, e aí é complicado porque o quarterback usa o dedão para se apoiar e fazer lançamento, mas melhoras para o garoto surfista, Messias surfista, porque eu não aguento mais para esperto. Esse jogo é a prova de como o Joe Flacco é muito melhor que Sam Darnold. Duvido que o Joe Flacco, under center, ia fazer só 3 pontos. Basta ver os últimos jogos dos Jets que ele foi titular. Giants 19-17 Bengals. Meu queridíssimo New York Football Giants tomou a frente da NFC Leste com esse jogo maravilhoso, esse jogo fantástico, um jogo que demonstrou culhão, que demonstrou sensatez, foco e espírito de campeão que esse time tem. O Daniel Jones, infelizmente, se machucou. Estamos aqui numa corrente mundial de oração, todos aqui rezando pelo hamstring do Daniel Jones, para que ele melhore, para que ele se trate. Se ele quiser, eu vou lá massagear ele, eu vou lá dormir abraçadinho na coxa dele, para esquentar a coxa dele de noite, para ele poder melhorar o mais rápido possível, porque o meu garotão tá dodói, e quando o garotão tá dodói, o papai cuida. Para quem não sabe o que é hamstring, eu só traduzir aqui o Magal. Hamstring é a corda do presunto. Então, quando morde o cachorro, né? Exatamente. A famosa mordida de cachorro, quando você está correndo a toda velocidade, aí de repente você sentiu que mordeu um cachorro na sua coxa, é essa contusão aí. Quando embola tudo, aí você não consegue mais correr por causa da parte posterior da coxa. Bom, e aí o jogo foi... eu gostei muito do jogo, eu fiquei cagado? Eu fiquei achando que talvez não poderia dar? Fiquei. Não vou mentir. Até porque quando você perde o seu meninão Daniel Jones no meio do jogo, dá aquela balada na confiança, aquela balada na moral. Cadê o meu líder? Cadê o meu capitão? Cadê o meu gênio? Né? Cadê o meu frente? Cadê o meu cara? E aí entrou esse menino, Coach McCoy, Pistoleiro. o pistoleiro, né? Já de longa data rixa com os Redfield, e ele veio, sinceramente, fez o seu trabalho. O primeiro passe dele, ele já fez um passe horroroso. Eu confesso que eu dei vontade de chupar a cadeira, que eu falei, pronto, agora a gente estava ali, ó, na cara de levar a divisão. Agora o Daniel Jones machucou, esse menino vai lançar interceptação, nós vamos perder o jogo. Mas ele, apesar desse cagacinho inicial, ele conseguiu segurar uma onda legal. Teve problema da lesão do Daniel Jones, sim, isso deu uma balada, mas a defesa do Giants, meu irmão, puta que pariu. Ali só tem culhão, ali só tem bicho brabo. Ali não tem mais. Olha, é Logan Ryan, é Bradbury, é Blake Martinez, é só cara maluco, só cara sangue no olho, porque o Bengals começou a se animar para falar, vamos pro nosso game winning drive no primeiro snap. Eles não falaram assim, não, vamos dar uma chance no segundo. Não, no primeiro snap, a minha defesa toma essa bola e acaba com esse jogo. Então, assim, só tenho a agradecer ao meu Giants maravilhoso e, sinceramente, quem olha um time desse, num jogo desse, e acha que esse time não vai chegar nos playoffs, claramente é clubista e não sabe nada de futebol americano. Aqui, de nada pelo Blake Martinez, tá? Antes de tudo, agradeço ao Miami Dolphins, que só sabe fazer escolha errada até para dropar jogador. Mas, realmente, o Bengals surpreendeu sem o Joe Burrow e sem talento quase nenhum para jogar. Fez um jogo muito difícil com o Giants e o Giants surpreendeu segurando a onda sem o Daniel Jones. Para o pessoal de casa ter uma ideia de como que o Vitorino ficou abalado durante a partida, ele até parou de responder
no grupo do NFL, etc. Aí depois que tava com a vitória embaixo do braço, voltou todo pimpão. Safado. Isso aí se chama foco e poder da oração. Nos momentos finais do jogo, eu tava ajoelhado com as mãos juntinhas aqui assim, ó, fazendo oração para todos os santos, para ajudar o meu Giants a levar, e o meu Giants levou. Como vai levar a divisão e vai chegar aos playoffs. Nossa senhora, chega de falar de Giants, pelo amor de Deus. Treta na TL. Jogadores dos Steelers, dentre os quais Juju Smith-Schuster, Chase Claypool, Devlin Ducky Hodges, reclamam nas redes sociais do adiamento do jogo contra os Ravens no Thanksgiving. A mudança, obviamente, né? Ela gerou alteração no planejamento dos treinos da equipe e acabou resultando em perda de turnos ou até dias de folga que estavam programados para esses jogadores. É justa a reclamação? Ou quando decidiram jogar essa temporada, sabendo que estavam no meio de uma pandemia, eles deveriam aceitar melhor esse tipo de mudança, de alteração aí no meio da temporada? Foram profissionais, mas essa é uma situação excepcional, né? Até mesmo do outro lado, o pessoal do Ravens teve que ir para instalações da franquia e acabou sabendo na hora que não ia poder ter treino. Foi meio avacalhado. Todos esses adiamentos foram bem avacalhados. E, na verdade, isso é uma crítica à NFL, né? Ao comissário e a quem toma as decisões em cima, não é nem tanto as franquias. Todo mundo sabe que essa temporada ia ser atípica, mas as primeiras pessoas a fazerem isso devem ser as que forçaram para a temporada acontecer normalmente e que forçam para que esse jogo ocorra amanhã. Então, eu não tiro a razão deles não, embora o comportamento não seja profissional. Eu também não tiro, e nesse tipo de situação eu tendo a ficar sempre do lado da ponta da linha, do trabalhador que tá lá embaixo, né? Que é o caso deles. Mas também ir no Twitter xingar e gerar toda aquela comoção, e a gente sabe os trolls de Twitter, a gente vive falando deles aqui, não é a melhor forma de você, né, conquistar nenhuma mudança também não. Sinceramente, mais fortes candidatos à minha consultoria para parar de falar bobagem quando não deve. Falando em candidatos para a sua consultoria, vamos trazer 2 aqui que deram sinais que podem precisar essa semana. O primeiro foi o Allen Robinson, que teve uma boa partida, né? A única coisa eu acho que salvou pelo Chicago contra os Packers no Sunday Night Football. E aí, logo após o término da partida, ele curtiu vários tweets de torcedores de outros times pedindo que ele saísse de Chicago e fosse jogar nesses outros times. Obviamente, começou a repercutir, né, que ele estava curtindo esses tweets, e aí ele já descurtiu tudo e fez a egípcia, fingiu que não era com ele. E o outro é o DeAndre Hopkins. Lá no Thanksgiving, o pessoal tem o hábito de postar, né, fazer tweets, fazer nas redes sociais agradecimentos. E o do DeAndre Hopkins foi agradecendo ao Arizona Cardinals por ter oferecido uma pick de segundo round para adquiri-lo, e olha que ele nem chegou a citar que teve o David Johnson de brinde também. Apesar de estar num time melhor, ele parece que não esquece do ex. Volta a musiquinha da recaída dos Barões da Pisadinha. E aí, Magal, mais 2 candidatos à sua consultoria de gestão de carreiras? Não, é consultoria de não fazer merda mesmo. O nome é esse. Consultoria de não fazer merda. Até para o cara poder falar depois assim. Nossa, rapaz, você tá tão profissional. Tem um tempão que eu não ouço falar de você. Porque eu parei de fazer merda. Eu tô fazendo consultoria ali com o Vitorino. Ah, não é que eu me desenvolvi. Eu tô com novas competências. Não, eu parei de fazer merda. É isso que o jogador precisa fazer. Parar de fazer merda. Esses aí são fortes candidatos. E, de novo, é o que o Wallace sempre fala. Ignoram o poder do print. Não tem essa de descurtir. Você curtiu, foi printado, acabou, deixa curtido. Deixa curtido, não adianta descurtir. Entendeu? E, sinceramente, esse negócio de vou curtir aqui. Estão falando pra eu ir lá, vou curtir, pra todo mundo ver que eu curti. Pelo amor de Deus, né, cara? Entra e faz um statement, ou não fala nada. Ou das duas, uma. Mas ficar assim, na moral, sinceramente, me ligue, nós temos muita conversa. Ligue já. Mas é natural. O Thiago não teve ataque esse ano. E ele disse a única coisa boa que você vê. Tem Jimmy Graham lá, tem o Montgomery lá, mas ninguém está jogando nada. E ele, pelo menos, demonstra talento e merecia um lugar melhor. Mas se ele quer começar uma negociação para deixar lá, ele tem que procurar
técnicos, depois o pessoal da direção, ele não precisa viciar essa conversa com curtidas no tweet. Quanto ao Hopkins, eu acho até justo. Ele agradeceu o Cardinals pelo que ofereceu. O Cardinals abriu mão, não é aquele running back, né, de talento, né, um cara que sempre esperou explodir. O pessoal botou ele no Fantasy aí uns 3 anos seguidos, esperando que ele fosse realmente o cara, mas nunca aconteceu. E uma pick de segundo round é algo grande para poder você trocar por alguém que não está no início da carreira dele, né, que está mais do meio para o final. E acho que ele demonstrar gratidão por isso é bacana, mas não precisava dar espetada no ex. Ele tá muito diva essa temporada, vai. O Allen Robinson, desde o começo, já teve, né, questão de renovação, já teve treta com ele em Chicago lá, não sabia se ia sair, acabou jogando a temporada, tá jogando bem. E o DeAndre Hopkins, vira e mexe, dá uma divada aí, né, dá uma cutucada nos Texans de novo. Ele pegou um Hail Mary, agora ele pode. Quer ser agradecido pelo Arizona? Entre em campo e come a bola, faz o que ele tá fazendo, ele tá jogando bem. Né, entre em campo, come a bola e segue o jogo. Aí eu vou ficar fazendo tweetzinho de ação de graça pra cutucar meu ex. Supera, cara. Olha essa treta de agora. Olha essa treta fresquinha do Monday Night Football. O DK Metcalf, na entrevista coletiva dele depois do jogo, contou que o coordenador defensivo dos Eagles, que é o Jim Schwartz, que é ex-head coach dos Lions, se aproximou dele e disse que ele ainda não pode se considerar do nível do Calvin Johnson, vulgo Megatron, que ele trabalhou com o Megatron e ele sabia o que ele estava falando. Aí o Metcalf foi pro jogo, 10 recepções e um recorde de 177 jardas, recorde na carreira dele. O que leva um cidadão que tá trabalhando no Philadelphia Eagles, que obviamente já entra em campo sabendo que seu time é azarão contra praticamente todo mundo, a chegar num dos principais jogadores do outro time, do Seahawks, e mandar uma dessas pra colocar fogo no cara antes da partida? Era pra ver se apanhava de muito e caía a comissão técnica. Ele quer receber o 13º de garantia antecipado, quer estar na fila do seguro-desemprego lá. Só pode ser isso, né? Só pode. O DK Metcalf é o melhor wide receiver em atividade na NFL. Números e touchdowns, ele é o melhor. Pode não ser tão espetacular quanto o Megatron era nos melhores dias do Calvin Johnson. Nisso eu concordo. O Calvin Johnson jogava, você parava tudo que você estava fazendo, você ia ver o espetáculo. Tudo bem. Mas o DK Metcalf hoje é o que a NFL tem de melhor. Talvez ele e o Tyreek estejam competindo aí para ser o melhor wide receiver, né, o melhor cara fundo, né, que joga fora da temporada, com 2 quarterbacks que são capazes de lançar a bola para eles, são capazes de colocá-los nesses números. Então, o DK Metcalf não tem que provar nada para ninguém e já vem provando, né? Porque o ano passado, quando ele foi draftado, as pessoas botavam muita fé nele e o game plan do Seattle Seahawks deu uma prejudicada nos jogos. Esse ano, com aquela movimento do Let Russ Cook, né? Deixa o Russell Wilson cozinhar, o Seahawks meio que liberou o quarterback para poder fazer os lançamentos mais profundos, colocou completamente o DK no plano de jogo e ele está mostrando que ele realmente sempre foi de elite. Não precisa de provocação. Quem provoca um cara desse quer tomar na cabeça e ele respondeu com os números. E até pela postura da defesa do Eagles no jogo, você viu que isso foi uma coisa que foi combinada, né? Eles combinaram de tirar o Metcalf do foco, provocaram ele, fizeram trash talking, batendo nele fora da jogada. Isso é uma coisa que eu fico até tomou uma punição logo no início do jogo, porque revidou. Nesse caso ele revidou, né? Os juízes não viram a primeira falta, que foi do próprio DK. Até durante algum tempo funcionou, mas depois alguém deve ter chamado, puxado a grade do capacete da criança e falado: o que está acontecendo? Parava. Tá jogando muito, vai pra cima. Não adianta, assim, o pessoal esquece que quem tá na sideline com ele é simplesmente um dos head coaches mais velhos em atividade. Quantas vezes o Pete Carroll já não viu isso?
Você acha que ele não vai chamar o Metcalf no canto, trocar 2 ideias com ele e botar ele na linha de novo? E é o que eu te falo assim, cara, seu time tá tão merda, você confia tão pouco nos seus jogadores, que o único jeito de você segurar o ataque é você entrar na cabeça do melhor recebedor para ver se ele cai na pilha e para de fazer a recepção. E o que eu fico muito puto é que a gente viu várias vezes ele tomando porrada depois da jogada. E aí o que eu sempre penso? Se tá na imagem que está sendo transmitida, tá na central lá em Nova York. Como que isso não é alguma coisa que a central vem e avisa o árbitro em campo e fala assim, ó, bateram no cara aí depois da jogada? Porque se você não coíbe, isso aí vai acontecer direto. Aí numa dessa você lesiona um jogador desse, e aí? Pois é, o árbitro não viu. Mas tem 450 câmeras e tem uma porra de uma equipe inteira em outra cidade que tá lá só para fazer isso. E no caso do jogo de ontem, só tinha esse jogo para ver. Entendeu? Mas ainda bem que não funcionou, que é para os Eagles deixar de ser fanfarrão. E o pior é que não demorou nem 5 minutos para eles começarem a tomar o revide do Metcalf em campo. Então, tudo errado. Bora pro TD ou Fumble. Vários técnicos ao redor da liga essa semana saíram de cima do muro e criticaram publicamente seus jogadores. O Vic Fangio, lá dos Broncos, fez questão de declarar, publicamente, decepcionado com os quarterbacks do time que não cumpriram os protocolos para evitar a Covid, que acabou resultando no time sem quarterback ativo para o jogo de domingo, quarterback de ofício. O Bruce Arians, desde o começo da temporada, vem cutucando o Brady, dessa vez mais uma, depois da derrota contra os Chiefs, disse que é o Brady que decide as chamadas do ataque. Então, eles desenham as jogadas e quem escolhe mesmo o que vai chamar ali na hora é o Brady. O Matt Nagy disse que a derrota para os Packers no Sunday Night Football foi vergonhosa. Então o clima lá em Chicago também tá bem bacana. E ainda teve o Sean McVay, quando perguntado por uma repórter se ele cogitou tirar o Jared Goff quando não estava rendendo aí em alguns momentos dos jogos contra Miami e contra os 49ers, e ele, em vez de dar aquela tradicional bancada, não, ele é meu franchise quarterback, e o jogo não encaixou, mas eu também tinha que melhorar o gameplay, ele virou e falou assim, não foi o caso, mas se eu precisasse sentar, eu sentaria, se fosse um recurso que eu precisasse usar. E aí, esse sincericídio disseminado ao redor dos técnicos da liga, TD ou Fumble? Olha, eu acho que tem casos e casos aí. O caso do Matt Nagy eu concordo. Sim, a derrota foi vergonhosa, realmente, e aí ele não está criticando só os jogadores, ele está criticando o próprio trabalho dele também. Né? Então, nesse caso, eu não acho tão problemático. Nos outros casos, eu acho que sim. Porque, no caso do Vic Fangio, a gente não pode simplesmente achar que a pessoa que pegou Covid porque descumpriu os protocolos. Porque nenhum protocolo é 100% garantido. Você pode seguir todos os protocolos do mundo, principalmente no caso dos jogadores aí da NFL, e ainda assim pegar. Por quê? Porque, cara, é um descuido, é uma hora, é um detalhe, assim. Se você pensar, tem meses, né, cara, que a gente tá nessa de, lava a mão, bota a máscara, e não sei o que, papapá. E na altura que a gente tá, a gente já faz um monte de coisa que lá atrás a gente não fazia. A gente já guarda a máscara no bolso, já bota a máscara de volta. Não tá mais aquele negócio. Mesmo que ainda tá assim, a gente sabe que às vezes é um deslize, entendeu? É uma coisa, por mais que o cara tente, ele é humano. E uma hora ele, cara, teve um momento naquela semana que eu não lavei a minha mão com álcool exatamente, eu esqueci de passar, sei lá, na parte de cima da minha mão e acabou que eu peguei. Então eu acho meio injusto falar isso. Eu acho que o caso da crítica dele foi mais porque, beleza, o que você fala se aplica ao Jeff Driscoll, que foi o único positivo do grupo. Só que o resto da galera tava descumprindo no sentido de reunir em ambiente interno sem máscara o tempo todo, não mantendo o distanciamento mínimo previsto de, sei lá, eles falam em pés, né, eu não sei em quantos metros, mas assim, não mantendo o distanciamento previsto. Então, assim, foi por conta desse rastreio de contato que o resto da galera teve que ficar isolada. Se o rastreio de contato não identificasse essas falhas no protocolo, os outros que testaram negativos 3 dias consecutivos poderiam jogar. Eu acho que a crítica não foi nem pelo... É lógico que pode ter relação com o Jeff Driscoll positivo também, né? Ele tem encarado isso como um descuido, mas teve todo esse caso aí do resto não cumprindo o distanciamento previsto. Não, entendi. Mas eu ainda acho que ele não deveria ter falado. Sim. Entendeu? Ele não deveria ter falado. E o Bruce Arians, cara, é
É um vida louca. Ele fala mesmo, ele não tá nem aí, ele acha que é bonito falar, tá tudo muito legal, tá tudo muito engraçado, só que ele tá esquecendo o seguinte, se não fosse o Tom Brady e mais a galera que o Tom Brady puxou, qual seria a situação dele com os Buccaneers nessa altura do campeonato? Literalmente nessa altura do campeonato. Então acho também que ele tá sendo meio ingrato aí também. Assim, pô, você trouxe um cara que é muito experiente e qual que é o objetivo de você trazer um cara tão experiente assim? É você ficar dando alfinetada nele ou é você trocar com ele, aprender, crescer junto? Assim, já passou, já deu, sacou? Né? Agora toda semana tá parecendo casal que tá quase se separando, entendeu? Toda semana é um futucando o outro, dando alfinetada. É que você larga para na cama, é que você caga de porta aberta. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Joga e assim, ganhou, é um time. Ganhou junto. Perdeu junto. Pronto. Eu acho que os três, para mim, são TD. Você tem que ser sincero. A sinceridade não mata ninguém. Pra mim é TD também. Eu já falei várias vezes que eu não gosto de media training, daquele cara que fica dando aquele monte de resposta evasiva, que não desce do muro, bando de Caio Ribeiro lá respondendo as perguntas. Então, pra mim, é TD. Eu gosto de sincericídio, mesmo que isso gere problema no vestiário deles, não sendo meu time, é TD. Ah, não sendo meu time, né, safado? Claro, TD ou fumble tá bem específico aqui de quem que a gente tá tratando. Jogadores e outros membros do time dos Broncos comemoraram efusivamente com o quarterback improvisado Kendall Hinton após derrota por 31-3 para os Saints. Dadas as circunstâncias do jogo, é TD ou fumble? É fumble, né? O menino não fez muita coisa, né? Não dá nem para poder falar que ele representou bem, levou bem a camisa dos Broncos. Como disse no roletão da rodada, até nem sec ele conseguiu tomar direito, porque o pessoal só empurrava e já voava umas jogadas para trás. Então, é fumble, né? Não dá para comemorar a derrota, não dá para comemorar a derrota nessa situação, não dá para comemorar uma atuação de quem tentou aprender alguma coisa em pleno sábado. Esse improviso aí não ficou legal. Se fosse, por exemplo, um time de futebol aqui do Brasil, se fosse, sei lá, improvisasse alguém no gol. Vou citar aqui um caso que está ocorrendo enquanto está essa gravação. O Atlético Paranaense não tem goleiro reserva para o jogo da Libertadores que ele vai fazer essa semana. Imagina se entrar alguém, se o goleiro machucar e tiver que entrar alguém que é da linha para o gol. A gente estaria sentando, na verdade, está criticando profundamente todo o protocolo, toda a verve de se fazer campeonatos e ainda mais o não planejamento do próprio Atlético Paranaense. Não dá para comemorar. Cara, eu acho assim, o Broncos já tá descendo a ladeira, entendeu? A pegada lá já tá nesse nível aí, entendeu? Ninguém mais tá nessa vibe de não, vamos lá, até o final, isso aí é broncão, porra. Não, já, cara, é final de campeonato, é isso aí, deu ruim, vamos pro ano que vem, vida que segue. Eu concordo com elas que eu também não gosto desse negócio de vamos comemorar derrota, porque a gente nem perdeu de tanto assim. Eu não acho que a mentalidade tem que ser essa. Mas, por outro lado, também, meu voto é fumble, tá? Eu acho que foi um fumble. Mas foi um fumble justificado, vamos dizer assim, um fumble justificado. O time tá nessa aí, cara. É fim de festa lá. Agora é fim de festa. Não, pra mim também é fumble. Eu acho que reconhecer o trabalho do moleque que pegou essa bucha faz parte, sei lá, cumprimentar, dar um abraço e... Pô, sobreviveu, né? Saiu inteiro de campo num pedaço só, apesar da gente ter visto claramente que às vezes o pessoal não foi pra dentro dele igual iria pra cima de um quarterback experiente. Então se reconhecer, se congratular o cara, faz parte. Mas comemorar efusivamente, igual os relatos que chegaram aqui pra gente, é um pouco demais, é fumble. Agora, olha esse TD ou fumble. A gente falou bastante do adiamento, vai, não vai, jogo do Ravens contra os Steelers. E o primeiro adiamento, que foi em cima da hora do jogo, né, que estava previsto para ser disputado na quinta, eu acho que a notícia oficial saiu na véspera. A equipe de transmissão da NBC já estava em Pittsburgh.
Então, os caras passaram o jantarzinho no hotel, os dois lá da transmissão, né, longe da família, porque acharam que ia ser domingo. Então, a gente já tá aqui, a gente fica aqui. Foi pra domingo, a gente vai transmitir o jogo. Aí, beleza, aí não foi domingo também, foi pra terça. Enfim, depois foi pra quarta. E ela é a rede detentora dos direitos de transmissão, teve que fazer todas essas alterações conforme a NFL ia mexendo na tabela do jogo. E aí, agora que ficou confirmado o jogo para amanhã, quarta-feira, né, dia 2 de dezembro, a rede pediu que o jogo fosse disputado às 13h40 da tarde no horário local, que são as 5h40 aqui do horário de Brasília. E o motivo foi no mínimo inusitado, por conta deles já estarem previstos a transmissão do acendimento tá certo? O acendimento da árvore de Natal do Rockefeller Center, que já estava previsto na grade da programação. TD ou fumble? Olha, para mim, isso aí é fumble. Nem tanto pela questão do Natal, do Rockefeller Center, nem nada disso, mas pela várzea geral que está sendo essa marcação, remarcação de jogo. Voltando aqui ao nosso querido FABR, nem no FABR rola tanta várzea desse tipo. Às vezes até troca um horáriozinho de jogo, troca um dia de jogo aqui, porque a galera tem que trabalhar no dia seguinte, então às vezes se é uma viagem muito longa, fazer um jogo no domingo é puxado, porque não dá tempo de voltar. Mas, cara, sinceramente, assim, eu não tô nem me programando para assistir o jogo, porque tudo pode acontecer. Tá tipo prova surpresa, entendeu? A prova pode ser a qualquer hora. Pode ser até fora do horário da aula. Você bota lá na praça, a professora vir atrás de você uma prova. Hey, aqui, ó, a prova agora. Eu não duvido nada, entendeu? Como a gente falou, né? Tá marcado para quarta-feira. Eu apostaria dinheiro que daqui para quarta não vai mudar. Eu apostaria uma mariola. Ou uma bananada. A escolha de quem fosse apostar comigo. Sinceramente, cara, para mim isso aí é fumble. Sobre o Natal do Rockefeller Center, eu também achei estranho, como provavelmente o nosso querido amigo ouvinte deve estar achando, mas eu vou deixar o Wallace explicar essa questão do Rockefeller Center, porque ele me explicou hoje de manhã, e aí eu vi que realmente faz sentido. Então, para mim é um TD, eu vou explicar por que é um TD. Essa transmissão do acendimento da árvore do Rockefeller Center, ela tem uma tradição, é uma tradição natalina que décadas nos Estados Unidos tem shows, apresentação de patinação no gelo naquela pista em frente ao Rockefeller Center. Esse ano vai ser menor, esse show vai ser com distanciamento social, mas contudo vai ter, eles mantiveram essa programação. E outra, como não se tem certeza que o jogo vai ser realizado, você imagina, vou transportar para a realidade brasileira, né? Você tem lá a sua tia, a sua avó, que assiste ao vivo a Missa do Galo, que é transmitida todos os natais pelas redes de televisão. Você deixaria de transmitir a Missa do Galo para poder passar talvez um jogo do Brasileirão que poderá acontecer? Não. Então, simplesmente assim, o evento tradicional que já está marcado e programado, já é da grade da TV, tem prioridade para um que não se tem certeza nem se vai ocorrer ou não. Para mim é fumble, mas o meu TD ou fumble aqui ele pode ser meio enviesado, porque como torcedor de Baltimore, eu fico solidário ao trabalhador do Porto de Baltimore, tá? Inclusive quem não assistiu a série The Wire, tá? Pode assistir, a segunda temporada se passa basicamente nas tretas ali no Porto de Baltimore. Então a gente recomenda. Então, eu me solidarizo com aquele cara que bate ponto, uma vez que eu também sou um trabalhador que bate ponto, e esse cara não vai ter condição de assistir um jogo, que é um dos principais jogos, um dos jogos mais aguardados da temporada inteira, às 13h40 da tarde. Então, assim, entendi até que o motivo é nobre, tá? Entendi que pode ser uma programação que seja mais específica, não é simplesmente o acender, não é igual acender a árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? É um evento um pouco maior, uma coisa organizada, mas mesmo assim, como eu só penso no meu umbigo mesmo, e pensando no umbigo dos meus amigos que trabalham lá no Porto de Baltimore, 13h40 fica difícil de sentar para assistir esse jogo. Então, para mim, é fumble. Então, meus amigos, aqui jaz o episódio 19 do NFL Etc. Magal, a sua despedida e vê se você não fica arrumando treta com machista no Instagram do NFL Etc, tá? Se bem que pode arrumar sim, porque gera engajamento.
Não, mas não arruma não, porque senão vai ficar estressando aí o estagiário do Instagram, tem que ficar moderando o comentário lá, porque você fica brigando com quem fica falando mal da Sarah Fuller. Essa semana eu arrumei algumas tretas lá no Instagram do time de Vanderbilt. Ai, eu quase 40 anos estou arrumando treta na internet. Mas é porque foi muito bacana o fato da Sarah Fuller ter entrado. Quem por acaso não acompanhou aí, né? Foi a primeira mulher a jogar no jogo de Power 5 no college. Ela entrou como kicker, ela é goleira, na verdade, do time de futebol. Então foi uma coisa meio de última hora mesmo assim, os caras não tinham quem chutar. Vanderbilt está cheio de jogador afastado. Ela entrou, botou o pad, foi lá e assim, o time de Vanderbilt está tão ruim que ele está 0-7 e ao longo do primeiro tempo inteiro ele não conseguiu chegar no alcance de field goal. Não é que ele não chutou, ele não conseguiu andar para chegar a ponto de poder chutar um field goal. Foi só punch. Então ela entrou depois do halftime para poder dar o chute de início do segundo tempo. E aí, assim, cara, não interessa o resultado do jogo. Não interessa, cara. Uma mulher jogou um jogo de Power 5 do college. Isso que é importante, cara. As portas que isso abre, entendeu? E aí os comentários da galera lá, dos machistinhas, era só assim, 41-0, que foi o resultado do jogo. Né? O Vanderbilt perdeu de 41-0. Eu consigo chutar mais longe que isso. Ela só deu um chute, grandes merda, não sei o que. Aí, o que eu penso, né? A cabeça da pessoa, ela é tão pequena, o cara é tão tapado, ele é tão cego, que ele não consegue ver que, assim, o time já é uma merda, ele ia perder de qualquer jeito. Ela só chutou um chute de tão merda que o time é. E foi do caralho, uma mulher botando pad e entrando num jogo de Power 5 do college. E aí, o único comentário, cara, você vê assim, o sentimento do cara, né, o machismo tá tão arraigado dentro do sujeito. O sentimento dele é tão forte que ele não consegue passar em branco. Ele não consegue olhar a postagem e falar assim, foda-se, deixa isso aqui pra lá. Ele precisa botar aquilo ali pra fora, ele precisa comentar. Ele fala, grande merda. Aí eu fui lá e dei uns esculachos, gastei todo o meu inglês lá pra poder dar uns esculachos, marcar minha posição, dei umas tretadas. E conforme eu comentei lá, inclusive no nosso post do NFL, etc., eu aproveito para reforçar aqui. Se você concorda que foi 41-0, eu chutava mais longe, grandes merda que foi uma mulher, da minha parte você pode parar de ouvir o podcast hoje, bloqueia nós três aqui e some, porque sinceramente assim, você é apenas um machistinha babaca, você tem que tomar no seu cu e se fuder, e como diria o grande Gil Brother, o Huawei de Petrópolis, enfiar a dentadura no cu e vir pro caralho. Wallace, a sua despedida vai ser um pouco mais serena, pacata ou vai ser brava também? Um pouco mais serena, desejando um futuro melhor, com mais Sarahs Fuller na NFL, no college, mais oportunidades para quem quiser praticar esse esporte, e inclusive de todas as idades, e ama tanto, tem que abraçar mesmo, por mais mulheres nas posições de comando também dos times da NFL, que a gente já vem levantando essa bandeira desde o início do NFL, etc. Então, Wallace, uma coisa que eu esqueci de falar, que é uma lembrança importante para as meninas que escutam aí, para as mulheres que escutam a NFL, etc. No Brasil, tem campeonato feminino full pad. Então, se você gosta de futebol americano e você tem vontade de botar um pad, botar um capacete, dar porrada nos outros, procura saber na sua cidade, na sua região, porque tem campeonato feminino e, cara, é maneiraço de assistir. As meninas são malucas, porrada comendo, pad instalando. Então, vale essa lembrança aí também. Aqui em Juiz de Fora tem o pessoal do Imperadores, que tem as Imperatrizes também, que estão na pressão. Um beijo para elas, muito respeitoso, mas que essa mulherada leve para frente, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Tô aqui ao lado da Carol, que não me deixa mentir. A gente tem essa posição de falar com as pessoas, tem que assumir esse tipo de bandeira e levar para frente. Sempre ter pena, né? Eu acho que o único sentimento que a gente pode ter, boçais iguais a esses da internet, é pena, porque esses aí não estão nem vivendo no tempo que gostariam
tem atrapalhado a vida nesse tempo que a gente quer levar para frente, quer levar a humanidade à evolução. Agora, falando um pouquinho de bola oval, vamos dar uma sapecada no Bengals essa semana e assumir de vez essa liderança, porque torcemos contra o Bills alucinadamente, já que o Bills vai pegar o 49ers. Eu confesso que essa situação toda no nosso Instagram foi a primeira vez que eu me senti envolvido numa discussão com os famosos terraplanistas, com os antivacinas, os caras que criticam universidades, criticam pesquisa séria, criticam a Organização Mundial de Saúde e se baseiam em Olavo de Carvalho e Alan Terça Livre. Então foi a primeira vez que eu vi, assim, de perto, que eu tive contato com essa galera, e eu confesso que eu não gostei muito não. Mas ainda bem que eu tenho... Sentiu o cheiro do chorume. Ainda bem que eu tenho o Magal pra poder rebater a galera e me poupar esse serviço. E no mais, a gente sempre faz o jabá do nosso Instagram, que é o @NFL, etc. Mas só lembrando o que o Magal falou, que tem muito time de full pad feminino e tem muita menina que joga, tem muita gente que joga, tá nesses times femininos ou que é envolvido com esses times lá no nosso Instagram seguindo a gente. Então só de você pegar lá e dar uma olhada na aba seguidores, você vai encontrar de repente alguém que joga aí perto da sua região, puxa no inbox, as meninas costumam responder com a maior boa vontade, estão sempre interessadas em aumentar aí essa galera que participa do futebol americano, seja no feminino, no masculino também. No mais, ficamos por aqui, deixando aquele abraço para os nossos queridos Marcelo Faria, o Paulinho Miana, que tem cobrado muito e a gente tá esquecendo. O Paulinho não tá esquecendo, não, eu tô com raiva dele. Então é por isso, tá explicado. A pessoa não pode estar no Fantasy agora 9-3, não. E pro nosso querido Fernando Palácios. Voltamos na terça-feira que vem. Um abraço!